Essa palavra que você utilizou, né? Apolitismo. Eu acho isso uma grande mistificação. Como se o sujeito ele fosse apolítico por opção. Né? O apolitismo significando aquele sujeito que não gosta da política, ou que é avesso à política, porque a política significa corrupção ou significa tudo aquilo que é ruim. Não, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que nós sofremos um processo de alienação de tudo aquilo que é político. Né? Dito de outro modo, o sujeito acorda às 4h50, às 4h30 da manhã para trabalhar. O sujeito vai dormir meia-noite. E ele vive essa rotina de segunda a sábado ou de segunda a domingo. Qual é a preocupação desse sujeito? Eu devo estar falando, sem olhar para o IBGE, de 80% dos brasileiros e das brasileiras. Sim. Qual é a preocupação desse sujeito? Se ele vai ter condições de pagar o boleto no final do mês. Sim. Bem prático, né? Bem prático, né? Vamos ser bem objetivo. Simples assim. Como é que eu quero que esse sujeito se preocupe com os problemas ambientais da cidade dele? Então é muito cômodo se apropriar de determinados discursos de apolitismo. Então é estratégico ser apolítico. É estratégico não falar de política. Então é estratégico, por exemplo, Sandra, dependendo da posição social que você ocupe, não querer falar de política em determinado ambiente ou adotar determinados discursos alienantes. Discursos que conservem os sujeitos na posição de alienação que eles se encontram. Então, por que a gente se revolta? Nossa, um sujeito que teve um acesso à cultura, um sujeito que viajou, um sujeito que estudou, como é que esse sujeito se apropria e reproduz um discurso abissal? É óbvio. Esse sujeito não quer perder o lugar de privilégio que ele se encontra. Então, a gente tem que pensar fazendo os devidos recortes. Então, a gente tem que pensar, olha só, a gente vai disputar o espaço onde, quando e como. Né? Então a gente está disputando o espaço da classe trabalhadora, a gente está disputando quem é a classe trabalhadora, né? O operariado não está mais na fábrica, ele está na rua, ele é a mulher, ele é o homem preto, LGBT, trans, cis, e aí a gente tem que recortar, e aí a gente tem que acessar o movimento social, a gente tem que falar a linguagem dele. E a gente tem que entender por que ele não acessa, por que ele não cobra nos seus devidos. Então a gente tem que dialogar com essas camadas. Então a gente... Sabe de uma coisa, Isabel? A gente tem que ouvir mais do que falar.